Eu gostaria de meditar sobre este profeta. O profeta Abacuque é um profeta que, por assim dizer, foi muito honesto com Deus. Não é que os outros não eram honestos, mas Abacuque teve algo especial. Abacuque, ele questionou Deus. O profeta Jeremias, também no capítulo 12, ele questiona Deus. Ele diz: Deus, o Senhor é muito santo, o Senhor é justo. Mas eu queria conversar sobre a sua justiça, o seu jeito de ser justo. Ele estava questionando porque os próprios parentes de Jeremias, eles queriam matar Jeremias. Parece que existe um espírito maligno por trás do coração de algumas pessoas, que se você não pensar como ele pensa, você tem que ser eliminado. Tem alguns tipos de pessoas que eles não conseguem conviver com o diferente. Eles não respeitam quem pensa diferente. Todo aquele que pensa diferente dele precisa ser eliminado, porque é como se fosse uma ameaça para ele. Isso, na minha visão, ainda que bem limitada, a gente entende que são pessoas frágeis. Quando eu tenho um produto que é frágil, quando eu tenho algo que é muito frágil, eu procuro proteger. Criar uma redoma para que aquilo não se quebre. As pessoas que não têm condições de aceitar que tem gente que pensa diferente e começa a dialogar, a conversar com essa outra pessoa que pensa diferente, é uma pessoa muito frágil. Ela sempre é vítima. Ela sempre se coloca na posição de vítima. Ela não aceita aquilo que é diferente. Ela deseja que tudo aquilo que seja contrário ao seu pensamento seja eliminado. Porque daí ele não vai ter concorrência. Às vezes nós conversamos com essas pessoas e elas não querem ver diferente, elas não querem ouvir. Elas se sentem ameaçadas. Elas não têm condições de sentar e discutir ideias. O profeta Abacuque, ele é como o profeta Jeremias, ele chega ao ponto da discussão, por assim dizer, verso 1 a 4. Abacuque, capítulo 1, verso 1 a 4, diz o seguinte: oráculo revelado ao profeta Abacuque. Essa palavra oráculo, ou mensagem, ou revelação, depende da tradução, a palavra ali é peso, fardo. Imagina que você é escolhido para levar a notícia a uma pessoa. Imagina que aquela pessoa tem um filho, e aquele filho, um filho único, que vai junto com o seu grupo de escola para um piquenique. E o filho daquela família tropeça, cai, bate a cabeça, cai no rio e se afoga. Não precisava ser mais dramático que isso, né? Morreu mesmo. Aí você vai dar o recado para essa família. Tenta imaginar você, portador de uma notícia assim. Já se imaginou? Não é pesado? Então a palavra oráculo, no hebraico, tem esse significado: fardo ou peso. É uma mensagem pesada.
O profeta Jeremias, ele fala sobre isso também. Ele fala que as pessoas dizem ou diziam para ele qual é a mensagem pesada que Deus tem para nós. Já leram isso na Bíblia? Mensagem pesada é porque é uma correção. Imagina que você chega em casa e tem uma cartinha lá na sua porta-cartas do correio. E ali está uma cartinha dizendo que você recebeu uma multa assim leve de R$ 1.500. Sim, coisa básica. Qual o sentimento que vem no seu coração naquela hora? É uma boa notícia ou é uma notícia pesada? Muito pesada. Então, notícias que vêm contrário do que nós consideramos algo que seja favorável, que seja agradável, parece que é um peso. O povo de Israel estava vivendo de uma maneira meio sem cabresto. Sabe quando o cavalo, o animal que você não doma direito e ele não tem cabresto, ele vai por onde quer? Faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, sem controle nenhum. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Olha só o que o profeta pergunta para Deus. Questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar, ou porque me fazes ver a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nesta terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias e litígios é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. O profeta está sendo honesto diante de Deus. Eu aprendi uma frase com o pastor Dr. Hilmer Firstenau, e ele disse que é melhor você brigar com Deus do que você abandonar a Deus. Quando nós queremos que Deus nos responda, nós começamos a orar. Quando nós temos uma causa, um problema, nós apresentamos isso diante de Deus. Nós clamamos, nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos, mas aquela resposta às vezes demora. E aí nós chegamos à conclusão de que Deus não está ouvindo a gente. E porque Deus não responde do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, a gente desiste de orar. A gente afrouxa os braços. A gente enfraquece a oração. A gente não ora mais como a gente orava. Por quê? Porque não está sendo do meu jeito. Não é como eu quero. E então hoje a gente vai estudar, na verdade, o verso 5 a 11 está ali, e nós vamos projetar esses versos para que vocês possam acompanhar a leitura da Rei Tiago, King James Version. Essa versão ela é de 1611. Ela é considerada uma das mais fiéis à original. E diz assim o texto: então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhes for contado. Deus responde o profeta. Deus responde
A diferença entre o Deus que nós adoramos e o Deus que as nações, por exemplo, no entorno de Israel tinham, é que o Deus deles não respondia. O nosso Deus não responde. 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, Paulo fala no verso 1 e 2, ele diz assim: vocês se converteram dos ídolos mudos para os quais vocês eram induzidos ou conduzidos, e vocês se converteram ao Deus vivo. Qual a diferença entre o Deus vivo e um ídolo? O ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não pode pegar, tem pés, mas não caminha, tem ouvidos, mas não ouve. O nosso Deus é um Deus que fala. E ele responde a Abacuque. E é isso que importa. E ele segue dizendo para Abacuque: eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. Abacuque está questionando Deus, ele está falando: Deus, o Senhor não está vendo a injustiça acontecer? As pessoas entram na justiça para tirar a casa do vizinho, do seu próximo, do seu irmão. Eles estão fazendo isso à torto e à direito. Aliás, o direito não está mais direito. O direito que as pessoas têm não está mais sendo respeitado. Aí Deus diz: ok, eu estou agindo. Deus está agindo. Eu separei os babilônios, este povo terrível. A segunda oração de Abacuque, que vai dos versos 12 até o capítulo 2, verso 1, especialmente até o final ali no verso 17, e no 2:1 ele faz uma explicação. Ele diz: olha, como é que o Senhor pode fazer isso? Versículo 13 ele diz assim: tu cujos olhos são puros, imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, então por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? A primeira oração de Abacuque é um questionamento sobre um problema interno em Judá. Irmãos estavam processando irmãos. A maldade estava crescendo. Os crimes aconteciam, não havia julgamento. As pessoas faziam o mal e não eram punidas. Aí Deus diz para Abacuque: ok, fica tranquilo, eu estou no controle, eu estou agindo, estou levando os babilônios para corrigir o povo de Judá. Aí Abacuque fala assim: mas Deus, o Senhor vai pegar agora um povo pior que o teu povo para poder corrigir eles. Porque os babilônios, eles não se importavam. Eles não temiam a Deus. Eles eram terríveis. Alguns historiadores dizem que eles colocavam um gancho no queixo da pessoa. Eles furavam aqui o queixo e amarravam um no outro, como se você amarrasse um boi no outro, ou pegasse anzol, ou quando a gente pescava, não sei se vocês faziam isso, a gente chamava de fieira. A gente ia no rio pescar e a gente não levava bornal, né, uma sacola para colocar o peixe dentro, então a gente quebrava uma galha, um galho de árvore fino, com um gancho embaixo, e a gente pegava a parte mais fina e comprida, a gente pegava, colocava aqui na guelra do peixe, passava pela boca, e a gente ia fazendo naquela fieira de peixe. Ou quando as pessoas levam um gado, ou coisa assim, cavalos, amarram um no outro e colocam eles para serem conduzidos. E é isso que o profeta está falando a respeito disso, quando ele fala aqui na sequência, ele diz: tornaste os homens como peixes do mar,
como animais que não têm senso e a ninguém devem satisfação? O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha a todos com sua rede e nela os arrasta para onde deseja. Então comemoram e exultam. Verso 15. Na sequência ele continua dizendo: eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta que marcha sobre a largura da terra a fim de se apoderar de habitações que não lhe pertencem. Deus responde à oração de Abacuque, mas a oração de Abacuque, apesar de ser respondida, não foi respondida como ele queria que Deus respondesse. Será que foi? Será que a oração de Abacuque não teria que ter uma resposta tipo: sim, Abacuque, eu estou vendo a maldade e eu vou castigar esse povo, eu vou fazer justiça, eu vou levantar um rei que vai vir e vai governar esse povo com justiça, alguém que vai colocar as coisas no eixo, nos trilhos de novo. Aí Deus diz: não, eu estou levantando os babilônios, um povo que não me respeita, um povo que não adora a Deus, que são cruéis, são pessoas severas, muito severas, que vão ser meu instrumento. E aí ele segue dizendo, verso 7, é, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vêm dela mesma. Eles não respeitam Deus, eles não olham para o que Deus estabelece como certo ou errado. Eles mesmos colocam as suas leis. Eu acho que está certo, me favorece, então é bom. Assim eram os babilônios. Verso 8. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, e mais ariscos e ligeiros do que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Eles vêm de muito longe, voam como águia faminta que se apressa em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. A palavra aqui, no original, esse vento do Oriente, é como aquele vapor que vem do deserto. Imagina assim, naquele dia bem quente, você está sentado na sombra e vem aquele vento, não uma brisa, mas vem aquele vapor e te envolve. Essa é a ideia que traz esse texto aqui, o vento do deserto. Verso 10. Desprezam o poder dos reis e se escarnecem de todos os governantes e riem diante de qualquer cidade fortificada. Por que eles riem? Porque eles desenvolveram batalhas, técnicas de batalha, pois costumam construir rampas de terra e por meio delas invadem todas as fortalezas. Não adianta fazer muro alto. Eles entram igual. Então passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante. Imagina um tornado, um vento, um vendaval. Vem e destrói tudo. Destrói tudo. E chegou e destruiu. Ficou satisfeito? Não. Vou para frente. O vento é assim. O vento é assim. Parece que esse exército é irracional. Eles não se dão por satisfeitos. Eles não vão lá e conquistam um país e dizem, agora a gente já tem bastante, o território nosso aumentou, a gente tem um monte de despojo, ouro, cavalos, escravos, temos casas e fazendas,
estamos contentes. Não. Os babilônios não eram assim. Por que Nabucodonosor e o império de Nabucodonosor se tornou o primeiro império mundial? Por isso. Eles não se davam por satisfeitos. O rei Nabucodonosor tem uma visão da parte de Deus. Ele tem a visão dele é de uma estátua, com a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o abdômen e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturado. Daniel tem a mesma visão que Nabucodonosor tem. Só que Daniel vê 4 animais. O primeiro é um leão. O segundo é um urso. O terceiro é um leopardo. E o quarto animal, ele era indescritível. Daniel não conseguiu identificar que tipo de animal é esse. Era um animal totalmente diferente. As garras eram de ferro. Mas aquele último animal morreu. Os 3 anteriores perderam o poder. Quando o homem governa, ele acha que ele tem algo divino em suas mãos. Ele se autoproclama Deus. Mas quando o homem governa e Deus olha, ele diz, são animais. São irracionais. Eles não se satisfazem. Eles continuam agregando casa a casa, terra a terra. Eles querem dominar tudo. Eles não se satisfazem. O poder não satisfaz. É o poder pelo poder. Eles querem ser o máximo. Eles querem ter o nome deles no topo. Eles querem ser respeitados pelas suas conquistas. Aí ele conclui dizendo, eles passam como ventania, seguem adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto tem como Deus a sua própria arrogância e força. Eles cultuavam eles mesmos. Eles se achavam deuses. E é interessante essas 3 imagens que Deus usa para poder identificar o exército babilônico. O leopardo, o lobo e a águia. O leopardo é rápido, é um dos felinos mais rápidos e fortes. A chita, ou guepardo, ele é parecido com o leopardo, só que ele é mais magro, mais alto e mais comprido. Ele corre a 120 por hora. Só que ele dá aquela corrida e cansa. Ele não tem força na mandíbula, a boca dele, a cabeça dele é pequena. Então ele morde aqui, ele corta a circulação da sua presa e aguarda morrer. O leopardo não, ele é rápido, ele é forte, ele arrasta para cima de árvores animais tão ou mais pesados do que eles. Ele é um pouco menor do que a onça. O leopardo chega a 80 quilos. A onça chega a 100, 110 quilos. Talvez até um pouco mais. A onça tem a mandíbula tão forte quanto o leão. Mas o leopardo, ele tem muita força na sua mandíbula. Diferente do guepardo. Então eles vinham, atacavam, eles vinham e destruíam, eles tinham rapidez e força. O lobo ataca como? O leopardo ataca sozinho. Mas o lobo ataca no entardecer, ataca em bando. É a matilha de lobos. Eles vão e cercam a sua presa. E quando eles vêm todos de uma vez. E a águia? A águia, ela vê, segundo os que gostam de estudar essa ave, diz que a 500 metros ela tem a capacidade de ler um jornal. Tal é a sua visão, aguçada e certeira. Quando ela desce lá de cima, ela está vendo um ratinho correndo no meio dos arbustos, ela desce lá, ela desce aqui. E não erra o bote. As garras dela são fortes.
Ela é capaz de carregar crianças, até meninos de 6, 7 anos, ela é capaz de levantar no voo. Cachorro, ovelha, eles levam embora. Levam para alimentar os seus filhotes. Aqui está a imagem de Massada. Massada é um lugar perto de Jerusalém, onde o povo judeu construiu uma fortaleza. Essa fortaleza, eles se esconderam. Depois que Jerusalém foi destruída, eles tinham túneis secretos que eles saíam da cidade e vieram para esse lugar aqui. Enquanto o pessoal estava lá cercando a cidade, eles deixaram o povo morrer e os cabeça, os líderes, saíram fora. Isso aconteceu quando Nabucodonosor fechou Jerusalém. Eles ficaram 1 ano e meio isolados. E depois, quando o general Tito, ele veio e conquistou Jerusalém, Herodes veio e fugiu para esse lugar aqui. Aqueles que estavam no governo fugiram para cá e eles fizeram aquela rampa de terra para poder alcançar lá em cima e conquistar. Levaram cativo o rei e a corte. O que a palavra nos diz? Deus está agindo. Amós capítulo 9, versículo 7 nos diz: ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Porventura não livrei Israel da terra do Egito e os filisteus de Caftor, Creta, é uma ilha. Os filisteus moravam em Caftor e eles foram tirados por Deus de lá. E os sírios de Kir. Então não é apenas de Israel que Deus tirou do Egito e levou para Canaã. Às vezes a gente imagina que Deus lidou só com Israel. A Bíblia nos fala que Deus diz para os povos de Israel: vocês não eram o melhor povo. Vocês não eram o mais poderoso. Vocês não tinham nada para me oferecer. Mas eu escolhi vocês. Mas ao mesmo tempo que Deus lidava com Israel, Deus lidou com outras nações. Os filisteus foram levados para a região de Gaza por Deus. Os etíopes, da mesma forma. Os sírios foram tirados também da sua terra e foram levados para Damasco. Deus é o Deus das nações. Às vezes a gente pensa que Deus era só o Deus de Israel. Israel pensava assim: ele é o nosso Deus. É como se Deus fosse propriedade deles. Deus não é propriedade de ninguém, nós somos propriedade de Deus. Deus é aquele a quem nós pertencemos e servimos. Ele é Deus e nós somos servos. Quando Deus fala a respeito de Nabucodonosor, Jeremias fala 3 vezes. Deus revela para ele, no capítulo 25, 29 e 43. Nabucodonosor é meu servo. Ele vai fazer o que eu quero. E ele fez. Quando Deus levanta Ciro, ele diz: ele é meu servo. O profeta Isaías, 200 anos antes, talvez 120, 130 anos antes de Ciro nascer, Deus disse: eu vou levantar Ciro, meu servo. Ezequiel capítulo 18, verso 3 e 4, o profeta revela a palavra de Deus que diz: tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará esse ditado popular em Israel. Todas as vidas são minhas. Que ditado popular era esse? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Sabe quando você come uma fruta que ela é adstringente? Tipo caqui ou caqui, aquele amarrento. Você morde assim, sua boca fica uma coisa estranha, é horrível.
Ou uma banana meio verde assim, já comeram? A boca não fica meio... Eles diziam, olha, Nabucodonosor foi e levou a nossa nação de Israel, lá de Judá, e trouxe para a Babilônia. A culpa é deles. Eles se tornaram idólatras. E nós acabamos levando as chicotadas. Nossos pais que erraram, não fomos nós. Só que no capítulo 14, Deus fala para Ezequiel, esse povo levantou no coração deles ídolos. Qual a diferença? O povo estava sendo deportado para a Babilônia por causa da idolatria. Jeremias capítulo 5 e o capítulo 10 nos mostra isso claramente. Eles fizeram estátuas, ídolos. Eles adoravam. Agora, o profeta Ezequiel foi levado em espírito para Jerusalém e ele viu dentro do templo os próprios sacerdotes fazendo rituais para esses ídolos. Quando Jeremias foi levado junto com o povo para o Egito, porque Deus falou assim para eles, não vão para o Egito. E eles foram. E aí eles falaram assim, Jeremias, você acha que quando as nossas mulheres faziam um bolo para a rainha do céu, a gente não estava junto nessa? Quem é que você acha que pagou o pato? Fomos nós. Aí aquela outra geração que estava lá no exílio, eles disseram, os nossos pais erraram e nós estamos pagando o pato. Estamos aqui na terra estrangeira pagando o pato. E Deus disse, vocês não vão falar mais esse ditado, porque vocês também têm ídolos no coração de vocês. E aí ele diz, todas as vidas são minhas. Tanto a vida do pai como a vida do filho. Aquele que pecar é quem deve pagar com a sua própria vida. Estar exilado, estar lá, deportado lá num país estrangeiro, agora trabalhando como escravo ou como servo lá, para Deus isso não é desonra. Isso não é desonra. Ele pegou o José e passou ele pela escravidão e pela prisão para depois chegar no palácio. Não foi? O próprio filho dele não veio aqui se tornar um servo? Jesus não disse, eu sou o Senhor, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, mas para que salvasse. Eu estou aqui para servir. Paulo fala aos Filipenses, ele foi humilde até a morte e morte de cruz. Ele foi reconhecido como servo. O que mais? Jó, capítulo 12, verso 10. Na sua mão está a alma de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano. Nós pertencemos a Deus. A vida que nós recebemos não é nossa, é dele. Deus não segue a agenda dos homens, nem segue os planos que os homens fazem. Essa é a primeira lição que a gente aprende com Abacuque. Abacuque tinha um desejo, ele tinha uma vontade, ele queria ver a justiça de Deus sendo feita. Via a mentira prevalecer contra a verdade. Via as pessoas que faziam falcatruas e conchavos para tirar a propriedade, a casa e destruir a reputação das outras pessoas, e elas não eram punidas, elas se davam bem. Jeremias queria ver Deus mandando um raio do céu, não sei, não faço ideia, mas era mais ou menos que nem João e Tiago. Em Lucas capítulo 9, versículo 50, eles chegam para Jesus, porque Jesus estava indo para Jerusalém, e pelo fato de ele estar indo para Jerusalém, aquela vila de samaritanos, onde ele chegou, ele pediu pouso, eles não deram pouso para ele, porque o aspecto dele era de quem ia para Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém. Jerusalém, então os judeus e os samaritanos não se bicavam muito. E aí eles negaram pouso para Jesus. Diante da negação de pouso para Jesus e seus discípulos, João e Tiago ficaram muito indignados.
Quantos benefícios, quantas curas, quantos milagres Jesus fez para vocês. E agora vocês não reconhecem para dar pouso. Você já fez o bem para uma pessoa que não retribuiu o bem para você? De repente você está precisando de uma ajuda e a pessoa nega ajuda. Mas quando ela precisava de ajuda, você ajudou. Já aconteceu isso na sua vida? Que sentimento vem no seu coração? Não é de revolta? Não é de vingança? Não é ver de vitória, é ver de vingança. Não é? Amanhã você vai precisar de mim, você vai ver só o que eu vou fazer. Não te ajudo mais. Não reparto mais a minha merenda contigo. Vai ver só, semana que vem eu vou trazer uma merenda muito boa, eu não vou repartir com você. Acontecia na nossa escola, naquela época a gente não tinha cantina, a gente tinha que levar merenda de casa. E a gente repartia. Ah, me dá um pedacinho desse pão aí, a gente repartia. No dia seguinte estava lá o belo do amigo com um doce, sei lá, alguma coisa assim, e a gente pedia uma metadinha. Não dava, virava as costas para a gente ficava muito esquisito. A gente era meio parecido com João e Tiago, nesse texto de Lucas 9. Senhor, queres que a gente mande descer fogo do céu para consumir, para queimar esses samaritanos? Essa foi a conclusão de João e Tiago, discípulos de Jesus que andavam com Jesus, que ouviram do próprio mestre o ensinamento. Vai me dizer que nossos sentimentos não precisam ser curados? Vai me dizer se os nossos sentimentos, a nossa alma não precisa ser tratada? Porque se a gente deixar a nossa alma solta, misericórdia. A gente é meio vingativo. Meio não. Se alguém joga uma moeda na gente, a gente joga o cofre de volta. Não é uma moeda, não é pela mesma moeda, não. E a gente é muito criativo nesse ponto, não é? Jesus responde para eles, vocês não sabem de que espírito sois? Porque o Filho do Homem veio para salvar e não para destruir a vida. Abacuque viu tudo aquilo e ficou zangado. Agora, será que Deus segue nossa agenda? A gente vê as coisas, a injustiça aparecendo e a gente ora, Senhor, está acontecendo injustiça. Nesse caso, aqui e ali, está acontecendo injustiça. E a gente fica assim, o Senhor não vai fazer nada? A gente é meio parecido com Abacuque, eu não sei vocês, mas eu sou. De vez em quando a gente ora assim, um olho assim, o outro a gente já está olhando, se Deus não vai agir. Ou não? A gente não gostaria que Deus respondesse bem rapidinho? Mas Deus não segue a nossa agenda. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele governa as nações. Aí, às vezes, pode dar aquela impressão para a gente de que Deus faz vista grossa. Tem muita gente que não quer incomodar Deus com as suas orações, porque eles dizem assim, Deus tem coisas mais importantes para fazer. Por que Ele vai me ouvir nessas coisas tão tchutchuquinhas, pequenininhas? Isso aqui Deus tem coisa mais importante para fazer. Não vou ficar pedindo a Deus esses mínimos detalhes. Mas você sabia que Deus se importa com o que você se importa? Nem sempre Ele vai responder quando nós clamamos por socorro. Às vezes Ele diz, espera, aguenta um pouquinho. Às vezes aquela situação de injustiça contra nós é a lixa de Deus tirando a nossa grosseria. Sabe? É Deus trabalhando em nós. Mas quando Deus começa a trabalhar na gente, aquilo dói. Já imaginou? A gente diz para a pessoa assim, você é uma pedra preciosa. Qual é o sentimento que vem no coração da pessoa quando a gente diz isso? De rejeição? De revolta? De repúdio? Não. O sentimento que vem é assim, sou importante.
Não é isso que vem no coração da gente? Mas sabia que aquela pedra preciosa passou pela lixa? Se você pegar um diamante bruto, você não dá 10 centavos para aquele diamante. Mas se você pega um diamante lapidado, todo ele trabalhado, é fantástico. Sabe o que Deus está fazendo com a gente? Pedras preciosas. Vocês são pedras preciosas. Deus está lapidando você. E aí ele vai usar o que ele quiser, porque ele é soberano. Ele vai usar os babilônios, ele vai usar os filisteus, ele vai usar os filhos do outro. Filisteus, filhos dos outros, era para ser uma piada, um trocadilho. Até os nossos filhos são usados para nos lapidar, ou não? Os nossos filhos também são usados para nos lapidar. Os nossos pais, então, eles têm um privilégio maior, né? A vara, a cinta, a cadeirinha, o cantinho de meditação, fica ali, joelho. Na minha época, quando eu era criança, tinha milho, tampinha de garrafa, para ajoelhar em cima. Coisa assim, bem básica, né? bem soft, né? Bem leve. Segunda lição que a gente aprende com o profeta Abacuque. Deus tem sua maneira própria de agir. Deus não age conforme a gente quer. Olha só o que ele diz 100 e poucos anos antes do profeta Abacuque. O profeta Abacuque ele profetizou no ano 609 a 607. Ele foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias ficou ali e Ezequiel foi levado como jovem para a Babilônia. E lá Deus o chamou para ser seu profeta na Babilônia. Ele diz para Isaías: abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações e volte para Jeová, ou Yahweh, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado seu perdão. A única coisa que Deus deseja ou exige de nós é que nós nos arrependamos. Paremos de maquinar o mal. Entenda que ele é bom. E se nós maquinamos o mal, ou a vingança, ou prejudicar alguém, isso ofende ele, ofende o caráter de Deus, porque Deus é bom. Sempre foi e sempre será. Aliás, um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, ele disse: por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, é Deus. Ele é bom sempre. Deus é bom. Naum capítulo 1, versículo 7 diz assim: Deus é bom. Deus é bom, refúgio certo em tempo de angústia, e conhece, ele se relaciona com aqueles que nele se refugiam. Então, se você buscar o refúgio de Deus, você vai encontrar. Ele não fecha a porta, ele não é que nem a gente. Quando a gente, às vezes, tem um atrito com uma pessoa, e aquela pessoa vem lá te procurar, a gente já fica assim, com 2 pés atrás. Não é um pé atrás, não, com os 2. Deus não é assim. Ele segue dizendo, verso 8, por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Qual é a diferença entre os nossos pensamentos e o pensamento de Deus? Qual é a diferença entre os nossos caminhos e os caminhos do Senhor? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A gente pensa que os nossos caminhos são bons, não, os caminhos de Deus é muito mais elevado. O padrão de Deus está muito acima. E os pensamentos de Deus, mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus não nivela por baixo. Nós normalmente nivelamos a coisa por baixo. Ninguém merece confiança. Não acredito em mais ninguém. Homem nenhum presta. Mulher nenhuma vale nada. Político,
tudo corrupto. Polícia não vale para nada. Pastor também está tudo no mesmo balaio. Estão entendendo como é que as pessoas fazem? Esse é o conceito humano. Nivela a coisa por baixo. Deus não faz assim. Deus nivela por alto. Sabe por quê? Porque Ele sabe no que você pode fazer. Ele sabe, ele te escolheu, Ele te formou, Ele te criou, Ele te pagou um alto preço. Não foi um preço de liquidação. Sabe aquela liquidação? Mateus fala do preço dos pardais. Não se vende 2 pardais por 1 asse, que era uma moedinha insignificante. Lucas coloca, não se vendem 5 pardais por 2 asses? 1 é de lambuja. Se 2 era 1 asse, 5 por 2, o 5º pardal era de graça. Sabe quando você chega naquelas promoções nas lojas, compre 2 e leve 3? O 5º pardal naquela época era de graça. Se você comprou 4, você leva 1 de lambuja. E às vezes a gente se sente como o 5º pardal, sem valor nenhum. Esse é o valor que o mundo dá para a gente. Porque o mundo nivela as coisas por baixo. Deus não nivela as coisas por baixo. Ele nivela por cima. Ele sabe quem você é. E Ele pagou o preço por isso. Terceira lição que a gente aprende com Abacuque. Deus tem tudo sob seu comando. Deus não perdeu o controle. Você pode pensar que Deus não está vendo as coisas, que Deus não... Deus está demorando para responder. Não. Ele está fazendo as coisas completas. Aí a gente tem nações corrigindo nações. Mas tem um dia. Atos capítulo 17... Paulo, na cidade de Atenas, ele diz, Deus preparou um dia em que todos nós vamos comparecer diante dele e vamos prestar conta. Sabia que em Mateus capítulo 12, versículo 37, Jesus diz que até das palavras inúteis que nós falamos, nós vamos prestar conta? Sabiam disso? Às vezes a gente pensa assim que Deus vai pegar aqueles erros grandes, sabe? Colei na prova. Isso é uma coisinha, esse não é tão grande assim, né? Matei o gato da vizinha. Botei veneno lá, o gato veio e comeu. Isso é por malzinho. A gente começa a classificar, sabe? A gente começa a classificar os pecados, pecadinho, pecadão. A gente começa a classificar os pecados. E às vezes a gente pensa assim que a gente não precisa pedir perdão para Deus por uma palavra inútil que a gente falou. Só que Jesus diz que nós vamos prestar contas até das palavras inúteis que nós falamos. Então, vai ter a prestação de conta de tudo. A gente não pode ficar só olhando o macro. A gente tem que olhar o micro. Se você olhar e mirar no micro, você não vai errar o macro. Sabe o que é o macro? Macro é o grande. A palavra grega macro é grande. E micro é microscópico, é pequenininho. Se você mirar no micro, você não vai errar o macro. Mas se você só mirar no macro, certamente você vai errar o micro. Ninguém acerta tentando errar. Você erra tentando acertar. Agora, o que Isaías diz lá no versículo 7? Ele é rico em perdoar. Ele perdoa. A única coisa que ele pede para a gente é confessar e se arrepender. Mudar a nossa atitude. Para concluir a lição. Jesus diz em Lucas 18, 7... que quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? O profeta Abacuque, ele orou, ele clamou, ele chorou diante de Deus. O profeta Jeremias também.
Jesus conta aqui uma parábola de uma mulher, uma viúva, que estava lá incomodando o juiz para ele resolver a situação dela. E Jesus disse, veja como é que esse juiz, que não temia Deus, que nem os babilônios, e não temia os homens. Porque a mulher estava lá incomodando ele, ele falou, vou julgar logo essa causa aí. Só que Deus não é assim. Ele fará justiça e depressa aqueles que oram para ele. Ainda que pareça demorado. Por quê? Porque Deus não olha a nossa agenda. Deus não olha os nossos planos. Ele tem um plano dele. Ele é soberano, ele faz do jeito que ele quiser. Mas ele sempre faz o melhor. Ele faz o que é correto. Às vezes ele quer que a gente cresça, que a gente aprenda para poder desfrutar de algo maior que ele tem para dar para a gente. E a gente diz, não, Deus, eu estou pronto. Aí Deus diz, não, você não está pronto. Quem é Deus? É ele ou é a gente? E às vezes a gente quer dizer, Deus, o Senhor está demorando. Então, nesse momento, quem é que está sendo Deus de mim? Eu mesmo. Os babilônios faziam isso. Eles eram o seu próprio Deus. E quando nós dizemos para Deus, Deus, o Senhor está demorando, Deus, o Senhor não... Nós estamos sendo o nosso próprio Deus. E aí a gente está entrando num atrito de idolatria. Qual é o atrito de idolatria? Considerar, obedecer, seguir qualquer coisa no lugar de Deus. Quando nós seguimos nosso próprio nariz, que a gente fala assim, quem manda no meu nariz sou eu. Tudo bem, né? Então cheira. Se controla o que você cheira. Aliás, a gente nem vê, às vezes tem lugares que... Como é que a gente vai controlar a nossa vida? Nós precisamos nos submeter a Deus. O que mais? Você está conformado ao método de Deus agir? Você se conforma? Você aceita o jeito de Deus agir? Ou a gente não se conforma? Se você não se conformar, briga com ele, mas não deixa de orar. É preferível você brigar com Deus, sabe? E fazer pirraça, se necessário. Mas não para de orar. Não para de ler a palavra. Não para de participar. De ouvir a explanação da palavra de Deus. Seja persistente. Você continua confiando mesmo que pareça tudo perdido? Você continua confiando? Nós precisamos aprender a continuar confiando. Abacuque 2,5 nos diz, o justo viverá pela fé. Vocês vão passar, os babilônios vão vir, vão destruir as cidades de vocês, vão destruir as fortalezas, vocês vão ser levados por gancho, vocês vão ser escravizados, mas o meu justo vai viver pela fé. Será que mudou? No Novo Testamento mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, de novo ele repete, o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, de novo ele repete, o justo viverá pela fé. Nós não podemos deixar que a injustiça do mundo nos contamine e nos leve a dizer, não adianta fazer o que é certo. Aí uma terceira pergunta. Você consegue ver que Deus tem um plano maior do que simplesmente atender casos pontuais? O que é um caso pontual? Estou com dor de barriga. Isso é um caso pontual. Eu estou de fato, vamos supor, estou de fato com dor de dente ou dor de barriga. Isso é um caso pontual. Mas a gente entende que Deus tem um plano maior? Deus pode atender meu caso pontual da minha dor de dente? Pode ou não pode? Pode. Mas eu não posso querer que Deus seja manipulado por mim 24 horas. E que Ele não possa querer fazer o bem para o meu vizinho, só porque eu não gosto dele. Escuta funk,
escuta música alta, não deixa eu dormir. Faz isso, faz aquilo, o cachorro dele fica perto da minha janela, não deixa eu dormir à noite. Ele não faz nada, ele não se desperta para poder fazer alguma coisa para aquele cachorro parar de latir e está me incomodando e eu estou ficando com raiva. Será que Deus quer o bem daquele vizinho também? Deus tem um plano maior. Mas Ele também se preocupa com casos pontuais. Mas não é só casos pontuais. Deus tem tudo no controle. Deus está agindo. Pensando nisso, vamos orar ao Senhor pelo bem da nossa nação. Não é só porque nós estamos no Brasil, é porque tem tantos milhões no Brasil, tantas pessoas que precisam da misericórdia e da graça de Deus. E quando a gente pensa numa cidade, num povo, eu me lembro de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Eram cidades terríveis. Os anjos foram lá, eles queriam violentar os anjos. É só olhar o texto de Gênesis, no capítulo 19, você vai ver. Eles queriam violentar os próprios anjos, abusar, escarnecer. E aí Abraão começa a pedir para o Senhor, Senhor, e se tiver 50 justos ali? Eu não vou destruir por causa dos 50. E aí ele segue, mas Senhor, e vamos supor que não tenha 50, mas tenha 40. E ele foi baixando o número. O Senhor não se irrite de eu falar mais uma vez? Se tiver só 10. Abraão julgou que tinha pelo menos 10 pessoas justas naquela cidade. Não tinha. Não tinha. Eu creio que se Abraão continuasse pedindo, se tivesse um justo, ele daria ouvido. Agora, por que nós não oramos? Será que tem um justo no Brasil? Tem que ter. Porque se o texto fala que o justo vai viver pela fé, não é porque nós somos justos porque nós somos bons, mas porque Deus nos classifica assim. Porque nós somos justificados pela fé. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Então nós temos no Brasil milhares e milhares de justos. Será que Deus não vai olhar com misericórdia sobre a nossa nação por causa desses justos que foram justificados pela fé em Jesus? Então nós temos que levantar nossas mãos como Moisés, sabe? Usar de estratégia, levantar nossas mãos em oração. Vamos clamar a Deus? Papai, nós te agradecemos pela vida de Abacuque, por tudo que ele nos ensina, Senhor, e porque ele clamou ao Senhor. O Senhor não ficou zangado pelo fato de ele ter orado e pedido ao Senhor para responder diante da violência